Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar do melhor livro da saga Jogos Vorazes, Em Chamas. Em Chamas é um livro assim que pega fogo do início ao fim, né? Então vamos começando a falar dele, né? O livro começa depois já dos acontecimentos do primeiro livro, né? Com a Katniss e o Pita agora vivendo com suas famílias na Vila dos Vitoriosos. Os Vitoriosos dos Jogos Vorazes não precisam trabalhar mais nas atividades do cotidiano, né? Do dia a dia dos distritos, e recebem suprimentos o suficientes para anuais para sobreviver, né? As únicas obrigações dos vitoriosos é aconselhar os futuros tributos que vão participar dos próximos jogos, né? Então é uma obrigação meio que anual que os vitoriosos são obrigados a participar de todos os futuros jogos vorazes como conselheiros. E assim, gente, esse livro é muito intenso, mas a estrutura dele é bem simples no geral, né? Na verdade, até repete um pouco a estrutura que a gente já teve no primeiro, né? A primeira parte do livro são os acontecimentos pré-jogos vorazes, a segunda parte são os preparativos para os jogos, e a terceira parte do livro são os jogos em si. A única diferença em relação ao primeiro é que dessa vez a gente tem um aprofundamento maior na primeira parte. E assim, né, já no primeiro momento do livro, né, nos primeiros momentos do livro, o presidente Snow aparece de surpresa na casa da Katniss e ameaça ela e sua família. E o presidente Snow já manda uma real para Katniss e deixa claro que não acreditou no teatro que eles fizeram nos Jogos Vorazes e que por ele, Pita e Katniss já teriam sido mortos assim na hora que eles mostraram aquela resistência. Então ele quer que a Katniss e o Pita convençam toda a Panem para que eles estão realmente apaixonados, né, perdidamente apaixonados, e ele vai além mais, que não é só convencer o país, né, não é só convencer toda a Panem, mas sim o próprio presidente Snow, né, ele próprio, de que eles realmente estão apaixonados. E como parte das obrigações dos vitoriosos dos Jogos Vorazes, eles têm que fazer uma tour, né, por todos os distritos de Panem, né, até chegarem na capital. Em cada distrito, eles precisam prestar condolências aos tributos mortos e fazer um discurso. E assim, né, já no começo da viagem já começa a aparecer algumas coisas estranhas, né, já começa a acontecer algumas coisas estranhas, né, com símbolos de tordos sendo vistos pelo trem. E no distrito 11, né, que para quem não se lembra é o distrito da Rui, e a Katniss obviamente fica emocionada quando está naquele distrito, mas o que causa uma confusão no final na parte da turnê no distrito 11 foi o Pito oferecendo parte dos seus ganhos como vitorioso para a família da Rui, sendo que isso nem é permitido. Aí o caos começa quando alguém da multidão faz o símbolo e o assobio que a Katniss fez durante os jogos, e aí os pacificadores reprimem essa demonstração e já que se espalha por toda a praça lá principal do distrito e matam em praça pública a primeira pessoa que fez esse gesto. Até então o Pita e o Haymitch não sabiam das ameaças de Snow, então a Katniss finalmente conta para eles e tentam seguir o plano de convencer a todos que estão apaixonados. Mas sem sucesso, né? Os distúrbios nos distritos só escalam a cada parada deles. E até tem uma situação que a Katniss consegue ver o noticiário secreto da capital, onde observa toda uma revolta em um distrito. Aí chegando finalmente na capital, eles fazem uma grande revelação na festa presidencial, né, de recepção deles, que Katniss e Pita irão se casar. Mas mesmo assim, o presidente Snow não se considera satisfeito e deixa isso claro para Katniss. E aí, com a volta para casa e com a chegada de mais uma edição dos Jogos Vorazes, é anunciado que é a comemoração da edição 75 dos Jogos, o que significa um massacre quaternário que acontece a cada 25 anos. Convenientemente para o Snow, o especial dessa edição do massacre é que os tributos vão ser escolhidos entre os vitoriosos de cada distrito, respeitando a regra de um menino e uma menina. Então, óbvio, Katniss é a única mulher vencedora do distrito 12, e entre os homens vai ficar a escolha entre o Haymitch e o Pita. Que no fim, mesmo Haymitch tendo sido escolhido como tributo no sorteio, o Pita que se oferece para ir aos Jogos Vorazes. Aí que começa a melhor parte do livro, né? Os outros vencedores, né? Os outros vitoriosos são muito mais sagazes, são bem assim, já começam a trabalhar assim suas estratégias bem antes dos jogos, então a gente já tem contato com vários personagens muito interessantes. Aí tem uma cena assim nessa parte da apresentação dos tributos que a gente viu já no primeiro livro, né, que os tributos estão revoltados, né, os vitoriosos estão revoltados. Então na parte das entrevistas eles fazem de tudo para emocionar a plateia, eles mostram a própria revolta.
Aí nessa parte das entrevistas, a Katniss é obrigada pelo presidente Snow a ir vestida com um vestido de noiva que ela supostamente usaria no casamento com Pita, e emocionando toda a plateia, mas tem todo aquele trabalho do Cena, né, da mulher em chamas, então o vestido ela começa a rodar, então pega fogo e se transforma em um tordo. Mas o grande finale é que quando o Pita, na entrevista dele, diz que a Katniss está grávida e revolta assim, toda a capital por enviar uma grávida para os Jogos Vorazes, né? Enviar crianças e adolescentes tudo bem, mas grávida já é demais aí para as pessoas da capital. E assim, gente, essa parte assim dos pré-jogos é a minha favorita do livro. É muito bem trabalhado, tem toda essa dinâmica de convencimento do público, né, da opinião pública, que os vitoriosos tentam trabalhar em cima, né? Eles até no final das entrevistas sobem lá no pódio, dão as mãos e erguem assim, e a capital corta a luz e corta a transmissão para não mostrar esse ato de solidariedade entre os distritos. Infelizmente, um pouco antes da Katniss entrar no jogo em definitivo, ela presencia a morte do Cina, né, o seu estilista, por causa da afronta que ele fez para o presidente Snow, né, para a capital diretamente, transformando ela em um tordo para toda a Panem ver. Eu acho que o mais interessante desse livro é que ele aprofunda os personagens, ele aprofunda a trama, ele também aprofunda um pouco a trama política, né, para nível de uma distopia adolescente. Os jogos em si nesse livro, ele começa até tardiamente, assim, nos livros, né, ele começa, assim, na página 283 e o livro tem 410 páginas, então, basicamente, os jogos vai se desenrolar em torno de cento e poucas páginas aí, então é algo bem dinâmico. E também faz sentido ser dinâmico, assim, porque já são vitoriosos, então eles já têm experiência. Mas aí a Katniss começa a notar que durante esses jogos que algo, as atitudes dos outros jogadores que estão ao redor dela, né, de alguns desses jogadores, são bem estranhas. Parece que eles estão se sacrificando para proteger ela. E depois é revelado que tinha todo esse plano por trás de proteger ela, porque ela acabou se tornando um símbolo da resistência contra a capital. Então ela precisava sobreviver aos jogos, mas tem todo outro plano paralelamente sendo feito para tentar resgatar essas pessoas dos jogos. Aí numa cena final muito eletrizante, literalmente, literalmente, basicamente, né? Muito eletrizante. E a Katniss tem tipo uma epifania nesse momento final, né? Que é lembrar quem é um verdadeiro inimigo. Que não eram os seus pares nos Jogos Vorazes, e sim a capital e o presidente Snow. E ela no final explode toda a arena. E antes de falar do momento final, que é magnífico, eu falei brevemente dos Jogos Vorazes porque é uma sequência eletrizante, é uma rapidez, é uma ação bem construída, então vale muito a pena esse livro assim ser lido. É um livro assim de ação muito, muito bom, que ainda tem a autora conseguiu aprofundar assim um contexto político, mesmo sendo um livro museu voltado para uma distopia adolescente. E tem os novos personagens assim como o Finnick e a Johanna que são ótimos. Mas o grande momento do livro é o último capítulo, né? Então, quem não quiser spoilers assim muito detalhados da última cena do livro, então pode parar por aqui, pega para ler e volta aqui depois. Mas o grande momento é que a Katniss é resgatada pelos rebeldes, né, nesse momento da arena. Tudo isso acabou sendo um grande plano para tentar resgatar ela da arena junto com o máximo de pessoas possíveis. E nos últimos momentos do livro, ela descobre que o Pita foi capturado pela capital. Então ele está refém nas mãos do Snow. E a última cena do livro, a cena mais impactante, assim, eu acho que dos 3 livros, é quando ela descobre que o Distrito 12 não existe mais porque a capital bombardeou todo ele. E nossa, só esse livro aqui, gente, é um livraço, gente. Desculpa, assim, eu sei que é um livro assim, distopia adolescente e tal, mas pra mim funcionou, continua funcionando muito bem. Foi uma releitura, como eu estou fazendo, né, essa releitura dos Jogos Vorazes, porque eles estão lançando novos livros e novos filmes dos Jogos Vorazes, mas esse livro aqui ainda é de longe o meu favorito. Ele continua sendo um livro que eu devorei assim em poucos dias, basicamente. Acho que esse livro aqui eu li em 2, em 3 dias. É um livro assim que eu não
É um livro assim que você pega e não larga mais, porque a autora tem aquela coisa de colocar um gancho assim pro próximo capítulo, em que quando você nota você já leu assim 50 páginas e não quer largar mais. Então é um ótimo livro assim. Eu recomendo a saga Jogos Vorazes para quem aí tá com ressaca literária, que não tá com cabeça para ler coisa muito densa, mas ainda quer se entreter com algo mais eletrizante, mas não ruim, mal construído. Então, Jogos Vorazes é essa opção. É uma saga muito, muito boa. É uma saga muito boa. É a minha saga adolescente favorita. Como eu já falei no outro vídeo em Jogos Vorazes, né, no primeiro livro, eu não gostei das outras sagas adolescentes, então não passei nem do primeiro livro. Então Jogos Vorazes foi a única que sobreviveu porque constrói um mundo assim que tenta dar uma profundidade, mas sem ser tão forçado assim. E falando um pouco aqui da adaptação ao cinema do livro, né? Em Chamas também é a minha adaptação favorita no cinema, porque ele conseguiu transparecer toda aquela essência, assim, do sarcasmo dos personagens. A química dos personagens estão muito boas, os novos personagens, né, dos vitoriosos, estão muito bom lá nas telas. Então é uma adaptação, assim, na medida do possível fiel, né? Como eu já falei, né? A gente tem que saber que livro é livro, filme é filme, então a adaptação é a adaptação, então não vai ser 100% fiel, porque também não é um objetivo, né? A gente tem que saber que cada mídia tem suas limitações, então a gente tem que aceitar algumas mudanças, mas assim, no geral, Em Chamas é um filme muito fiel ao livro, então não tem nada assim que desabone ele. A Jennifer Lawrence, assim, quando eu assisti esses filmes na época que foram lançados, eu tinha meio que um pé atrás com ela, eu não gostava tanto dela, então eu achava a Katniss dela muito ruim. Mas reassistindo anos depois, agora nessa releitura, eu acho a Katniss dela muito boa, porque ela consegue realmente entregar, assim, só no olhar, sem palavras, assim, o que a personagem está sentindo. E a cena final desse filme é onde ela entrega a melhor cena, que é quando ela descobre que o Distrito 12 não existe mais porque foi bombardeado pela capital. Aí foi um momento que eu realmente senti que realmente a aclamação que a Jennifer Lawrence recebe de Hollywood, né? Ela só recebeu Oscars e indicações ao Oscar, realmente é merecido. Vou ficando por aqui. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Qual é o seu livro favorito dos Jogos Vorazes e qual o filme favorito dos Jogos Vorazes? Fala aqui nos comentários. Muito obrigado. Até.